Bom dia, nossa live de quinta-feira, hoje, dia 2 de fevereiro, começando agora. Nós vamos falar, então, sobre limites nas negociações. A última live que a gente conversou aqui, nós falamos sobre os caminhos para chegar ao cliente, né? Foi a nossa última live de quinta, que foi a primeira desse retorno das lives de quinta-feira. E hoje, então, nós vamos falar sobre esses limites. Vamos começar aí pelo que mais gerou polêmica, digamos assim, nos stories, que foi assim, ó, os limites das concessões. Até onde eu devo ir fazendo concessões para chegar num acordo, fazendo concessões, inclusive, para chegar numa venda, né? Geralmente, o que as pessoas entendem sobre as negociações? Que negociações cada um cede um pouco para a gente chegar num consenso. Cada um vai perder um pouco para a gente chegar num consenso, para a gente chegar num acordo. Que um acordo, ele significa justamente a gente perder um pouco para não perder tudo, né? Quem aqui, me diz aqui, quem aqui também pensa assim, né? Que numa negociação nós sempre vamos ter que perder um pouco para não perder tudo, né? Para a gente poder ganhar pelo menos um pouco sobre isso, para a gente resolver um problema mais rápido, né? E a gente evitar um processo judicial, para a gente evitar uma discussão mais prolongada. Me fala aqui, vocês também, né, seguem esse pensamento, né? Vocês têm essa visão sobre acordo? Pois eu digo aqui para vocês que uma boa negociação não significa fazer concessões. Uma boa negociação, ela não significa abrir mão do que você precisa, não significa a gente perder um pouco para não perder tudo, não significa isso. Uma boa negociação, ela vai partir do princípio que você tem que vir para ela munido de ferramentas para a gente construir algo novo. Um senso comum também que se coloca muito ali quando a gente vai falar sobre como fazer concessões nas negociações é aquela ideia de que a gente com certeza vai perder se a gente negociar. E aí é que a gente perde muita oportunidade de negociar, né? Porque não significa isso. Outra ideia também que se traz muito numa negociação, um dos princípios da negociação é o ganha-ganha. Então, a gente tem que encontrar os pontos em comum para todo mundo sair ganhando. Se nós tratarmos somente do que temos de pontos em comum, vocês têm que concordar comigo que não vai ser uma negociação propriamente, né? Essa é a parte incontestável daquela situação. Quando a gente encontra realmente, dentro de uma discussão, dentro de até na hora de fazer uma negociação de vendas, a gente encontra pontos em comum. A gente encontra aquele caminho que é tranquilo. Mas, geralmente, esse caminho tranquilo que a gente enxerga lá no começo é um caminho de que, na verdade, no fundo, uma das partes está fazendo muitas concessões, está abrindo mão de muita coisa para não entrar em atrito. E isso não é negociar. E, geralmente, não é a melhor forma de a gente resolver os problemas. Vou contar um caso que eu acompanhei há um tempo atrás, né? Pessoas se separando, né? E uma delas, extremamente nervosa, extremamente irritada, e tem um comportamento, tem um jeito próprio, né? De ser mais agressivo, no sentido de que luta mais por aquilo que quer e faz o que for necessário para ter os seus objetivos, alcançar seus objetivos. Não interessa se tiver que brigar com alguém. Já a outra parte, uma pessoa que está extremamente cansada daquela relação e que, não, eu estou pagando para não brigar. Eu não quero ficar brigando, eu não quero ficar discutindo. Não fica com isso, fica. Eu não quero ficar discutindo sobre isso. O que eu quero é paz, o que eu quero é tranquilidade, o que eu quero é ficar na boa, o que eu quero é realmente sair dessa relação e pronto, acabou aqui, né? Tá vendo aí que
na verdade, o que a gente está negociando são posições dentro dessa negociação, dentro dessa tentativa de acordo. A gente está negociando de uma pessoa a posição de mandar e da outra pessoa a posição de tentar ser amiguinho, tentar se tranquilizar, tentar ficar numa boa. A gente está só negociando posições, a gente não está negociando a questão em si. A questão em si é chegar na finalização dessa relação, onde a justiça aí vai ser a divisão meio a meio das coisas, mas não as coisas pela metade, né? E isso não está sendo tratado, está sendo tratado uma posição de exigência e outra uma posição de concessão. Isso a gente não pode nem colocar na questão de que ultrapassamos o limite, porque o que a gente vê como ultrapassar o limite, na verdade, é uma falha na forma de negociar. Qual é o nosso limite para ir numa negociação de conflito, por exemplo? Gente, quando a gente vai falar sobre... Se a gente leva a análise para uma questão de limites, nós estamos negociando posições das pessoas, nós não estamos negociando o que precisa ser negociado, tá? Então, a primeira questão aqui, quando a gente vai falar sobre limites numa negociação, até onde eu posso ir nessa negociação, a gente, antes de tudo, tem que objetivar o que a gente quer nessa negociação e o que vai acontecer se a gente não chegar num acordo. Se eu não fizer um acordo aqui, qual vai ser a minha melhor alternativa? E será que, se eu ceder nessa negociação, nós vamos realmente encontrar uma solução? Ou, não, ou provavelmente vai ser a vontade de um prevalecendo. Geralmente acontece isso, a vontade de um prevalece e a melhor alternativa, em caso de uma não negociação, é algo muito drástico, é algo inconcebível. Se eu não chegar numa negociação aqui, é algo que o que vai acontecer é muito drástico, é muito complicado, é muito problemático, vai causar muitos reflexos na vida até de outras pessoas. Então, o que a gente precisa pensar quando a gente vai falar sobre limites na negociação? Nós temos que pensar aqui, não é nos limites que nós precisamos nos preocupar, é na solução daquela questão. Ou até na conclusão daquela venda, mas que seja realmente algo lucrativo para quem está vendendo e positivo para quem está comprando, né? Que quem compre receba o que ele precisa receber e quem venda não tenha prejuízo. Então, não é um limite exatamente, é o objetivo da negociação. Será que nós vamos alcançar o objetivo na negociação se nós fizermos concessões? Será que nós vamos chegar ao objetivo da negociação se nós demorarmos para responder? Se nós demorarmos para negociar? Se nós levarmos essa questão, inclusive, para dentro do Poder Judiciário? Nós não vamos chegar a uma solução, nós não vamos chegar a um resultado daquela negociação. Nós vamos sofrer os reflexos de concessões absurdas, às vezes. Então, quais são os limites de concessões? Vai se basear naquilo que te leva à solução daquele problema e no que não te leva à solução daquele problema. Como nessa questão da briga do casal. Fazer concessões na hora de uma briga de casal, na verdade, nós não estamos resolvendo o que gerou a briga. Nós estamos simplesmente saindo de campo sem resolver nada. Aquele problema ele vai persistir, às vezes vai para o túmulo das pessoas. E aquelas questões não são resolvidas. Concessões não leva a soluções. Tratar objetivamente sobre o que acontece com as pessoas, sobre o que precisa ser resolvido naquela negociação, é que realmente é o nosso objetivo e, ao mesmo tempo, é o nosso limite. Se eu não estou tratando sobre a solução de forma objetiva, eu estou ultrapassando limites. Entenderam? O nosso limite não é o que a gente dá, o que a gente recebe em uma negociação. O nosso limite para
Negociar estamos tratando objetivamente sobre esse problema? E vamos chegar a uma solução? Ou eu vou começar a fazer concessões e nós nunca vamos ter um resultado prático dessa negociação? Porque é isso que acaba acontecendo, gente. Numa negociação de conflitos, vamos levar, então, para o que eu mais falo nesse Instagram, né? As minhas negociações com shopping center. Enquanto eu não tenho uma solução para a questão, eu não terminei a negociação. E qual é a solução para a questão? Ou a loja funciona muito bem dentro do shopping, gerando lucro, não é só para pagar as contas, né? Que muitos clientes procuram. Ou eu tiro a loja de lá de dentro e acabo com a relação, porque é inconcebível na maneira como ela estava acontecendo até aquele momento. O endividamento, os problemas que tem de público, os problemas que todos os lojistas enfrentam aí. Então, quando eu vou para uma negociação, nossa, Raquel, você vai até a última instância de uma negociação, você ultrapassa todos os limites de tempo, de argumentos. Eu não estou ultrapassando limites. Eu tenho que chegar a um resultado prático sobre aquela negociação. Então, enquanto não houver a permanência de uma forma equilibrada e financeiramente viável, ou a saída daquele lojista de dentro do shopping, como hoje eu vou começar uma negociação dessas e vai ser bem difícil, não pela questão com o shopping, mas pela questão emocional envolvida em toda essa situação, hoje eu começo uma bem difícil. Ou eu vou tirar o lojista de dentro do shopping, porque realmente não tem mais viabilidade financeira. Então, qual é o meu limite nessa negociação? O meu limite é chegar a um resultado, cara. Não adianta eu fazer negociações parciais que dependem se a superintendência do shopping vai permanecer com um desconto ou não. Não adianta eu ficar tratando essas questões se eu não resolver de forma objetiva. Então, eu vou até o último minuto, eu vou até a última palavra dentro do shopping. Ou a loja fica de uma forma, diria assim, digna dentro do shopping, ou a loja vai sair de lá. Não tem outra alternativa. A negociação acontece o quê? Para objetivamente tratarmos dessas duas possibilidades. Então, limites, a gente dizer assim, não, eu negocio até determinado momento, eu negocio no máximo com 3 reuniões, eu negocio, isso eu cedo, aqui eu não cedo mais. Enquanto você estiver analisando somente essas questões, gente, você não está negociando. Você está criando alternativas não solucionadoras daquele problema. Então, os limites, digamos assim, né? A gente colocar essa palavra como limites eu estou ou não estou caminhando para a solução desse problema. Se eu não estou caminhando para a solução desse problema, se eu estou simplesmente satisfazendo o ego do outro, se eu estou simplesmente inflando o ego do outro, se eu estou simplesmente agradando outras pessoas, com certeza eu não estou solucionando aquele problema. E se eu não estou solucionando aquele problema, eu ultrapassei limites. Porque o limite você está negociando ou você não está negociando soluções, né? Quando a gente vai para uma venda, qual é o limite de uma venda? Principalmente prestadores de serviço, principalmente advogados aí, né? Que vão baixando honorários, que vão diminuindo, que vão aumentando forma de pagamento, que vão dando consultas gratuitas, né? Isso não é argumento de negociação de vendas, cara. Não é venda. Isso não é uma venda. Isso aí são concessões para te manter se relacionando com uma pessoa, que nem é teu cliente, muitas vezes. Você está perdendo dinheiro, está perdendo tempo, está perdendo energia por uma coisa que não te vale a pena. Qual é o objetivo de você tratar com um cliente? É você entregar muito valor e ele te entregar muito valor. Ou seja, venda, marketing é o quê? O que é uma gestão comercial de algo, né? É mostrar como que tu gera valor, entregar esse valor e receber valor. Se você não está fazendo isso,
você não está negociando, você não está vendendo. Você está fazendo concessões para manter uma relação que provavelmente não vai dar em nada. Eu tirar 2, 3 horas para fazer uma reunião e não 1 hora, meia hora que seja, e eu não ter nenhum tipo de benefício financeiro em relação a isso, com certeza eu não estou vendendo, eu não estou advogando. Quer dizer, eu vou estar advogando de graça, né? Então, vendas, quando a gente vai falar quais são os meus limites numa venda, é você fazer essa proporção. Eu estou recebendo em dinheiro o mesmo valor que eu estou entregando em serviços, eu estou recebendo em dinheiro o mesmo valor que eu estou entregando em produtos, e quando a gente fala o mesmo valor que eu estou entregando, eu tenho que incluir todo o meu custo, eu tenho que incluir todo o benefício que eu causo. Então, se eu estou causando um grande benefício, eu tenho um custo para gerar esse benefício. E o que eu recebo não está equivalente no mínimo, com certeza isso não é uma boa negociação. Qual é o limite aqui? Qual é o objetivo de uma venda? É fazer um equilíbrio entre essas duas coisas. E qual é o melhor momento que você pode construir para fazer uma boa venda? É quando o cliente é quando você proporciona ao cliente, prestem atenção nessa frase, anotem. Qual é a melhor construção de venda que existe? É quando você entrega ao cliente um valor de uso maior do que o que ele está pagando. Isso não significa você entregar mais do que você está recebendo. Prestem atenção nisso. Compartilha a live, curte aí, chama o pessoal para a live, porque esse momento é muito importante sobre vendas. Você tem que construir a situação no seguinte sentido, de que o que você entrega para o teu cliente tem maior valor de uso do que aquilo que ele está pagando para você fazer. Mas isso não pode significar você entregar mais do que você recebe. Para você entregar aquele serviço daquela forma ou aquele produto e receber 1, 2, 10, 20, 30 mil, é o justo, entendeu? Você está recebendo justamente por aquilo que você está entregando. Só que na tua entrega, aquilo que você entrega para a vida do cliente, para a empresa do cliente, vai ter um valor de uso muito maior do que ele pagou para a gente, pagou para você. Então, vamos dar um exemplo aqui. Vamos ver o que significa isso, tá? Se eu pegar esse livro aqui, tá? Eu paguei por ele, acredito que R$60. R$60. Na quantidade que os autores aqui fizeram os livros, né? O valor que eles vão receber desses R$60, vamos imaginar que seja R$30 por centenas, milhares de exemplares vendidos, pelo tempo que eles levaram, pelo conteúdo que eles escreveram aqui, é justo, entendeu? Mais os outros R$30 pela diagramação, pelo material que está aqui, pelo transporte, por toda a logística que proporcionou esse livro chegar até as minhas mãos, é justo. Agora, o que eu faço com esse livro vale muito mais do que R$60. Muito mais do que R$60, tá? Isso acontece com, por exemplo, esse outro livro aqui, né? Também vale muito mais do que ele do que ele custa. Ele custou R$50 para mim. Mas vale muito mais. Eu faço muito dinheiro com isso, certo? Conhecimento, livros é uma coisa fácil da gente chegar nisso. O trabalho que eu entrego para os lojistas. Vamos lá. Quando eu entrego o serviço de consulta, né? São 2 horas. Vamos colocar assim, porque não adianta a gente mentir. Eu realmente sempre já separo 2 horas. A gente fala que vai ser 1 hora e meia, acaba sendo 2. 2 horas de consultoria. E ele me passou antes, então eu estudei mais 1 hora antes, 3 horas, e vou levar mais 1 hora para fazer um relatório. Então, uma consulta para mim, ela me custa 4 horas de tempo, tá? E a minha análise, que é resultado de tudo que eu já aprendi na vida, as minhas experiências, os cursos que eu fiz e tudo mais. 4 horas. Vamos colocar um preço aqui de R$2.500. Então, a pessoa me paga R$2.500 para ter 4 horas no meu tempo, para eu analisar a situação dela e
traçar tudo que ela precisa fazer, dar esclarecimentos, fazer uma releitura da empresa dela de um olhar de fora, crítico, com segurança jurídica e tudo mais. E, para mim, esse valor tá justo, tá? 4 horas, para mim, por R$ 2.500, para mim tá justo. Para eu entregar, para eu ter a fazer a atividade que eu presto, né? Gastar a energia que eu gasto, gastar os neurônios que eu gasto para traçar essas estratégias para ela, mostrar, faço a releitura, mostro os pontos piores ali, que às vezes alguns ela sabe, outros ela toma um susto, né? Outros eu digo que não é um problema agora, nesse momento, então eu tiro um peso das costas dela também, faço essa releitura, coloco, ó, você tem que agir dentro da tua loja, da tua administração assim, assim, assado, e com o shopping a gente pode fazer isso ou isso. E geralmente são só 2 coisas. Ou fica com uma alteração contratual, ou sai porque não tem alteração contratual. Então, eu trago uma clareza para ela, que ela volta para dentro da loja dela, ela usa essa clareza para muita coisa. Eu abro os olhos dela para uma visão que ela não tinha sobre o próprio negócio, sobre o shopping. Confirmo coisas que ela já imaginava e tiro neuras que ela estava criando na imaginação dela. Então, o valor de uso que eu entrego para esse cliente é muito mais do que R$ 2.500. Às vezes, define e diminui uma dívida de 1,5 milhão para R$ 500 mil, para 250 mil, 300 mil reais. Por quê? Porque eu esclareço tudo para ela e ela se convence que não pagar a dívida não é uma opção. Ela vai ter que pagar. Agora, quanto a gente vai negociar? Então, nós vamos resolver isso, certo? Então, quando eu faço a venda, quando eu vou fazer a minha venda, quando eu vou propor os meus serviços, quando eu vou levar isso, né, para o meu cliente, eu tenho que mostrar para ele qual vai ser o valor de uso dele. Se eu não mostrar que ele vai usar o que eu estou entregando em outras coisas, por muito mais tempo, que aquilo ali vai realmente fazer uma diferença dentro da administração da empresa dele, eu não vou conseguir fazer ele pagar R$ 2.500 por uma consulta. Mesmo que eu fale que são 4 horas de trabalho meu, eu não vou conseguir. Se na minha apresentação, se ele não for para minhas redes sociais, se ele não vê no meu site, se ele não me conhecer antes de me conhecer, ele não consegue construir essa imagem minha sobre mim. Ele não consegue construir essa ideia de que, nossa, eu confio nessa pessoa ao ponto de pagar por uma coisa que eu vou receber e que eu vou usar muito mais do que o que ela está propondo, do que o que exatamente ela está fazendo. Então, ele vai dizer assim, nossa, eu paguei R$ 2.500, mas eu resolvi a minha vida. Eu paguei R$ 2.500, mas agora eu tenho certeza sobre o que eu quero, agora eu tenho certeza sobre o que eu posso ou não fazer, né? Aí é um valor de uso muito maior. Então, qual é a minha negociação em vendas aqui? É mostrar que o que ele vai receber é muito mais do que ele mesmo vai pagar, sem me prejudicar. Sem me prejudicar. E aí, qual é os argumentos que eu vejo para cobrar em consulta por aí? Eu tenho aluguel para pagar. Desculpe o palavrão, mas foda-se o teu aluguel. O cliente não tá nem aí sobre as tuas contas. Ele não quer saber, ele não quer pagar as tuas contas. Aliás, quando a gente tem a ideia de que a gente está entregando um dinheiro para uma pessoa ir viajar, para uma pessoa ir tirar férias, a pessoa não compra de ti. Entendeu? As pessoas não querem pagar as tuas férias, elas não querem pagar as tuas contas, elas não querem pagar teu aluguel, elas não querem. A gente sabe que o dinheiro que a gente paga em qualquer lugar, por qualquer coisa, vai ser para custear várias coisas, inclusive a vida da pessoa. Isso, racionalmente, é uma informação lógica e óbvia, né? Mas quando a gente está ali na venda, a gente tem que prestar atenção no seguinte, de que na venda a questão é emocional, não as tuas emoções, as emoções do cliente. Quais emoções você está provocando nele? A emoção
do desejo, o sentimento de desejo por aquilo que tu tá vendendo, o sentimento, né, de preocupação que ele precisa do que tu tá vendendo, o sentimento de solução, o sentimento de que ele vai dormir da noite depois que ele tiver o teu serviço, que ele usufruir do teu serviço, o sentimento de ganância, porque ele vai aproveitar uma oportunidade. Ganância não é uma coisa ruim, vamos tirar isso da cabeça, ganância é uma coisa boa, a gente quer melhorar, e se você não quer melhorar, lamento muito. Então, quais sentimentos você está provocando nele? É esses sentimentos que você tem que trabalhar. Aí, quando eu digo, tem que pagar consulta porque eu tenho que pagar meu aluguel, né? Eu tenho minhas contas para pagar. Eu não posso trabalhar de graça, eu tenho conta para pagar. Isso não é argumento de venda, gente, pelo amor de Deus. Isso aí é argumento de desvenda. Alguns clientes chegam para a gente assim, né? Eles pagam e dizem assim, nossa, mas tu tem um custo, nossa, né? Eles até podem comentar alguma coisa assim, mas não pode ser o teu argumento de venda. O teu argumento de venda não pode ser esse. Jamais. Teu argumento de venda é o benefício e aquela ideia de quanto ele vai ganhar no uso daquilo que você está entregando para ele. Tá? Então, os teus limites numa negociação de vendas não vão ser sempre qual o objetivo é transparecer isso. Transparecer que que o valor de uso para ele vai ser muito maior do que o valor que você está recebendo em dinheiro dele, que ele vai te pagar. Então, se você não consegue construir essa imagem, você tem que trabalhar nas habilidades para construir essa imagem para ele, né? E aí tem conteúdo já aqui no Instagram que eu produzi sobre isso, sobre as habilidades que você precisa desenvolver para isso, certo? Então, assim, recapitulando a nossa live aí, a gente primeiro fez uma parte sobre negociação de conflitos, os nossos limites, e agora a gente fez a parte sobre venda, quais são os limites dessa negociação de vendas. E recapitulando lá, a primeira parte sobre a negociação de conflitos, se o que você está fazendo pela outra pessoa, fazendo concessões para outra pessoa, não vai fazer objetivamente resolver aquela questão, você está só inflando o ego, você está só passando a mão na cabeça, você está só satisfazendo uma necessidade de ego mesmo da pessoa, né? Do quanto ela se acha, da posição dela que ela quer exercer naquela relação. Se você não está resolvendo, se você está praticando para esse tipo de resultado, você não está resolvendo a questão. Então, você está ultrapassando limites. É sempre aquela questão, volta para o objetivo daquela negociação. Qual é o objetivo final? Quais são os critérios objetivos, racionais para a gente chegar àquela solução? Se você sair deles e começar a passar a mão na cabecinha, a ficar, né, puxando o saco, para achar que vai receber algum tipo de benefício, não vai, gente. Tá? Então, o limite para uma negociação de conflitos é você está andando para a solução daquele problema ou você está simplesmente afagando a outra pessoa, satisfazendo, acalmando os ânimos. Tenho pavor disso. Ai, vamos acalmar os ânimos. Não quero acalmar o ânimo nenhum. Eu quero solucionar o problema. Ânimos as pessoas têm que tratar com o terapeuta, né? Psicólogo, psiquiatra, às vezes, né? Coisa mais séria, né? Precisa se acalmar de outra maneira. E quais são os teus limites na venda? Primeiro, se você está entregando um benefício, você tem que receber outro. Tá? Venda é troca, né? E quando que você consegue fazer as melhores vendas? Quando você consegue construir um cenário e que você transparece para o cliente que ele vai ter muito mais valor de uso do que ele está pagando para você. Mas você está recebendo o valor justo por aquilo que você está entregando, né? O exemplo do livro aqui, um livro vale muito mais do que 50, 60 reais para quem lê. Mas para quem está recebendo dinheiro lá na outra ponta, né? Para o autor do livro, é um valor justo, né? Pelo que ele faz, porque ele não vai vir aqui agir pela gente, né? Ele está só passando o conteúdo ali, que nem aqui no Instagram, no YouTube, né? O conteúdo que a gente produz aqui, os cursos que a gente tem. Se você não colocar em prática, né? Não vai gerar o resultado. Então, eu recebi o valor porque eu te entreguei o conteúdo. Agora, se você vai usar ele, já vai ser outra história.
E aqui estou entregando de graça? Não, não estou entregando de graça. Não recebo dinheiro exatamente, mas eu gero movimento. E o gerar movimento nas nossas redes é o que nos deixa ativa e melhora a percepção das pessoas e a gente acaba conquistando mais clientes aí. Certo, gente? Quem quiser saber mais, me chama no direct. Advogados que estejam aqui e quiserem aí ter acesso ao curso ADV Business, para advocacia de shopping center e as imersões que a gente fez sobre vendas, me chama no direct, eu passo os links, tá? E empresários aqui que queiram consultorias, enfim, também me chamem no direct, a agenda está aberta, não para os próximos dias, mas sim, estamos aí com a agenda aberta, certo? Vou encerrar a gravação aqui que vai para o YouTube.